Pois é. Roberto, eu queria te fazer uma pergunta, quer dizer, quando começaram essas queixas contra a indústria de cigarro nos Estados Unidos, né, havia desculpa de que quando a pessoa começou a fumar, por exemplo, uma pessoa de 60 anos que começou a fumar aos 15, 20 anos, ela desconhecia os males do cigarro. Quer dizer, o tempo vai avançando e a gente sabe que esse conhecimento ele já é um conhecimento que já vem de muito tempo. Quer dizer, será que esse ganho de causa, essa vitória contra a indústria no tribunal, ela vai continuar acontecendo a partir do momento que tudo isso está na nossa frente aqui, que a gente já sabe os males? A pessoa começa a fumar já sabendo que o cigarro... Ela não tem mais como reclamar, porque ela está absolutamente ciente dos males. O juiz já proferiu uma sentença, ele leva em conta isso, sem dúvida. As pessoas que fumaram até um determinado momento em que não havia essa inscrição, esse tipo de advertência, esse tipo de imagem, evidentemente elas têm direito a um ressarcimento. A partir do momento que as companhias tabageiras começaram a informar isso nos maços, evidentemente vai ser muito difícil que elas obtenham essa vitória, ou pelo menos não vai ser parcial, não será uma vitória total como tiveram nos outros. Na verdade, quer dizer, quando a gente diz que a indústria... A gente tem que tomar muito cuidado com a indústria do tabaco, né? Porque, enfim, eles têm brilhantes advogados, eles têm os melhores advogados, as melhores bancas de advogados no mundo inteiro, não só no Brasil. Apesar de que há muita gente boa também defendendo os consumidores, né? Mas contra fato não há advogado. Mas, na verdade, o movimento contra o fumo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ele poderia ser dividido em duas fases. Antes e depois de um americano chamado Jeffrey Wigand, que teve um filme, inclusive, cujo nome aqui era Informante, mas que o nome em inglês até tinha mais a ver, que era The Insider, porque ele era uma pessoa que trabalhava dentro da indústria. Real. Ele não era só um informante, porque ele via de fora. Ele não era uma testemunha ocular. Ele era uma pessoa que participou de muito do que se fez durante 5 décadas. É claro que ele é novo, não pegou essas 5 décadas, mas durante 5 décadas a indústria escondeu determinadas informações em documentos secretos, e esses documentos então vieram à baila a partir de 94. Então surgiu todo um processo e a indústria basicamente dizia 3 coisas. O filme retrata isso muito bem, né? O filme retrata isso, ao meu ver, perfeitamente, né? A indústria afirmava 3 coisas. Primeiro, a nicotina não é vício. Nós temos provas documentais, diziam eles, que a nicotina não vicia. Segundo, a nicotina não provoca os malefícios que andam apregoando por aí, porque nós temos documentos que provam que não provoca. E por último, a nicotina, o tabaco, nós não fazemos propagandas para jovens, para adolescentes. Então, quando um juiz via a defesa da indústria, realmente chegava a essa conclusão: o indivíduo fumou porque quis, não para porque não quer e não faz esse mal todo. Então, esses documentos todos, que não sou eu que considero o Jeffrey Wigand importante, é a Organização Mundial de Saúde que aponta ele como um divisor de águas nessa questão. A partir desse momento, ficou claro que durante 50 anos a indústria omitiu informações, e em omitindo informações, levou que bilhões, eu estou falando, de pessoas caíssem num erro de ou não começar a fumar ou não fazer um esforço para sair do processo. Agora doutor Pantoja, quer falar? Eu acho que isso tudo são coisas muito importantes. Entretanto, quando você analisa muito bem a história do fumo e os problemas médicos, desde a década de 40, que as pessoas sabem que o fumo ele incorre numa maior chance de doença cardiovascular. Na década de 60 ficou comprovado que o fumo é efetivamente uma causa de câncer de pulmão. Na verdade, o câncer de pulmão, até a virada do século, o Daniel pode confirmar isso, era praticamente uma coisa rara ou pouco existente, era muito pouco comentado até. E desde então que a gente tem visto uma epidemia. Nos Estados Unidos são 160 a 170 mil casos por ano só de câncer de pulmão. E a gente sabe que praticamente 90% dos cânceres de pulmão são relacionados ao uso de tabaco. O que ocorre é que, economicamente, a indústria de cigarro é muito importante, como era muito importante para muitos estados americanos. A Carolina do Sul, a Geórgia, viviam do tabaco. Duke University foi criada com o dinheiro do tabaco. Bowman Gray University, na Carolina, foi criada com o dinheiro do tabaco. Isso muito forte. É uma indústria muito pesada, um lobby muito forte, e o americano chama isso de cash cow, ou seja, é uma indústria que para você gerar muita grana precisa de muito pouco incentivo, você precisa de muito pouco investimento, capital inicial, e ela remove muito dinheiro. Então o que acontece? Só quando as sociedades desses estados passaram a depender menos do tabaco,
começaram a depender mais de indústria de tecnologia avançada, de outras coisas, é que se pôde finalmente pegar toda aquela evidência científica que a comunidade médica já sabia de décadas e se trazer aquilo à baila, porque também um grupo de advogados, que obviamente com interesse financeiro muito grande, pôde pegar aquilo e levar à frente e ganhar todas essas causas que a gente está vendo sendo vencidas. O que ocorre é que, realmente, isso aí tudo são tentativas que eu acho que são vitais, muito importantes, mas a verdade é que a eficácia completa delas não será obtida. Por quê? Na década de 40, a prevalência do cigarro de fumo entre os homens, foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, qual era o grande imperialismo americano? Era passar o cigarro, né? O soldado americano, na França, quando ele libertava, ele entregava o pacote de cigarro. Era o símbolo da liberdade americana. Era praticamente 60% dos homens fumavam naquela época. Na década de 90, o que você está vendo é que praticamente 25% dos homens estão fumando. Teve uma queda exuberante nisso. Mas, e o número de mulheres aumentou. As mulheres aumentaram. E o que acontece é que, como a gente estava comentando aqui um pouco antes do programa, você está aumentando muito no terceiro mundo o nível de a prevalência de fumo, e os jovens, ainda mais no terceiro mundo, estão aumentando muito a prevalência de cigarro. Como é que você consegue resolver isso? Eu lamento, mas eu sempre acho isso. Você tem que mexer na parte mais sensível do corpo, é o bolso. Quando você começar a jogar no preço do cigarro o custo da saúde, tem uma estimativa americana que se o cigarro tivesse que pagar por todas as mazelas médicas que ele causa, o custo dele seria praticamente 4 vezes maior do que efetivamente você encontra na banca de jornal, ou no bar, etc. Então, eu acho que enquanto não se mexer na parte mais sensível do corpo, o bolso do consumidor, você não vai conseguir resolver essa equação. Tá alguma coisa que o Dr. Pantoja disse no encerramento do primeiro bloco? Eu acho muito interessante isso que o Pantoja falou, porque, veja bem, quer dizer, eu trato de câncer. Se a gente imaginar que são gastos anualmente bilhões de dólares com descoberta de novas drogas, com novos tratamentos, e que hoje em dia o cigarro é responsável por 1/3 das mortes por câncer, e só o câncer de pulmão é responsável, é o líder como causa de câncer, de óbito por câncer em homens e mulheres nos Estados Unidos, e 90% dos casos de câncer de pulmão é em fumantes. Quer dizer, você imagina o dinheiro que não é movimentado em termos de indústria farmacêutica, em termos de custos de medicação, custos de tratamento médico pelo cigarro. Quer dizer, é um custo indireto, mas totalmente ligado. Quer dizer, se não houvesse o cigarro, o que seria do oncologista? Quer dizer, na verdade, eu absolutamente abomino o cigarro, eu faço uma apologia contra o cigarro, eu tenho que fazer isso, mas ao mesmo tempo, se os médicos pararem para pensar, quer dizer, o pneumologista, o oncologista, o cardiologista, o nosso ganha-pão, será que é o cigarro? Quer dizer, como é que a gente pensa nisso? Então, se não fosse o cigarro, o senhor teria 10% dos pacientes de câncer de pulmão? Talvez, se não houvesse mais cigarro hoje, talvez daqui a 50, 60 anos, o número de casos seria muito menor, talvez 10, 15%. Então vamos aproveitar e vamos esquecer os números um pouco e vamos falar das consequências reais do cigarro, que o cigarro pode causar aos fumantes. A gente tem pneumologistas e um oncologista aqui na mesa. Eu queria que vocês dissessem para a gente, de uma maneira simples, quais são os malefícios do cigarro. Todo mundo já sabe, mas eu acho que é importante a gente frisar isso cada vez mais. Você quer começar? Os malefícios do cigarro são inúmeros, né? A Organização Mundial de Saúde, quando a doutora Grow, que é a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, tomou posse em 1998, ela decidiu atacar 2 doenças, considerando as doenças as principais doenças do mundo hoje. A primeira delas foi o tabagismo e, segundo, a malária. Quando a gente escolhe o tabagismo, né, quando foi escolhido o tabagismo por ela, a causa principal é pela magnitude do problema no mundo inteiro. Então, o tabagismo ele não escolhe classe social, ele não escolhe desenvolvimento de nação, ele não envolve gênero, não envolve raça, não envolve credo. As doenças relacionadas ao tabagismo, se a gente fosse listar as doenças todas aqui,